Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje vamos falar de mais um filme de super-herói, porque esse ano é o ano de super-heróis mesmo, mas dessa vez a gente vai falar de DC e a gente vai falar de Shazam. Então já deixa o seu joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal porque a gente sempre tem conteúdos variados, tá bom? E vamos falar desse filme. Bom, gente, a gente fala muito de Marvel aqui, né? Vocês sabem disso, amo Marvel. Alguns podem até dizer que sou Marvete, porém não sou, tá bom? Juro, inclusive os pôsteres aqui atrás são da DC. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Shazam, que é o novo filme da DC, né? Um novo super-herói, uma nova... talvez um novo estilo de filme pra DC. No ano passado a gente teve Aquaman, eu acabei não fazendo vídeo de Aquaman, porque, enfim, final de ano, muitas coisas aconteceram, CCXP, milhares de coisas realmente aconteceram e eu acabei não conseguindo fazer o vídeo de Aquaman, mas eu gostei bastante de Aquaman, me diverti bastante, mas eu já vou dizer pra vocês, Shazam é mais legal do que Aquaman. Eu acho que assim, existe um preconceito, né, com a DC em relação aos filmes, sobre eles não saberem fazer filmes, sobre os filmes sempre serem fracos, sobre a Marvel sempre ter filmes melhores e tal, né, e eu sempre evito fazer muitas comparações de Marvel e DC, porque acho que no final do dia isso não importa. Eu acho que importa o filme pelo filme, mas eu acho que a DC tem vindo numa onda muito grande de crescimento e de compreender não só os personagens que eles têm na mão, que são personagens extremamente conhecidos, extremamente populares, extremamente poderosos em muitos sentidos, como também em entender o público que tá disposto a ir no cinema e a pagar e assistir os filmes. E eu acho que cada vez mais eles têm mirado em diversão, em entretenimento de fato, em super-heróis divertidos, né? Isso não significa que o filme tenha que ser só comédia ou tenha que ser cheio de piadinhas, mas eu acho que eles têm encontrado a voz deles dentro desses filmes e Shazam tá aí pra mostrar que eles de fato chegaram lá. Eu acho que um bom resumo pra Shazam é que a gente começa a ver que a DC tem mais acertos do que erros. Então a gente tem mais coisas boas no filme do que coisas ruins. E em contrapartida com outros filmes da DC que eu não gosto particularmente, não gosto, mas assim, que eu tenho os meus poréns, né, como é o caso de Batman vs Superman, de Esquadrão Suicida. Eu acho que eles têm coisas boas, mas eu acho que as coisas ruins acabam sobressaindo as coisas boas. Eu acho que Shazam e Aquaman e Mulher Maravilha já chegaram num ponto onde a gente tem mais coisas boas do que coisas ruins. Então vamos falar um pouquinho de Shazam. Eu nunca li HQs do Shazam, então não vou poder fazer um background de HQs, né? Não é um personagem que eu tinha muitos conhecimentos antes do filme, e por isso talvez eu não tinha tantas expectativas assim, e por isso talvez eu tenha sido surpreendida positivamente. É claro que a gente já tinha visto o que os gringos estavam falando sobre o filme teve uma aprovação muito grande, ele entrou com uma nota muito alta no Rotten, então tudo isso já era indicativos de que o filme estava muito legal. E realmente assisti o filme está muito legal. O filme, ele é divertido, ele é leve, ele tem um entretenimento muito bom. O Zachary Levi ficou perfeito no personagem, né? Óbvio, eu não conheço o personagem Shazam nas HQs, mas eu sinto que ele conseguiu se conectar com esse personagem. A gente já sentia isso desde a divulgação do filme, desde que ele veio pra CCXP falar sobre o filme, desde os trailers, desde tudo, né? Eu acho que ele tem a ver com esse personagem, eu acho que isso é muito legal. Mas Shazam também tem outros personagens e isso também ajuda bastante o filme em si. Eu acho que quando a gente pensa no filme como um todo, ele tem alguns ritmos diferentes, né? Como um amigo meu, Miguel, definiu muito bem, parece que a gente tá vendo vários filmes diferentes dentro do mesmo filme. Então a gente tem um filme que é super engraçado e descolado e cheio de piadas. A gente tem um momento onde o filme é super ação, várias cenas de luta, vilões e heróis e não sei o que. A gente tem um momento onde o filme é um terrorzão, cenas, nossa, assustadoras, monstros, meio gore, assim, sangue. Então eu acho que o filme, ele mistura muitos gêneros diferentes dentro do filme, o que é um ponto positivo, é óbvio, porque eu acho que isso ajuda a tornar o filme mais dinâmico, mas ao mesmo tempo eu acho que em algum ponto ele acaba se perdendo nesse sentido e ele faz o filme ter ritmos diferentes e assim, ele demora um pouquinho pra achar o ritmo que de fato funciona com a mistura de todos esses gêneros. Então ele começa devagar, e ele vai aumentando o ritmo, vai aumentando o ritmo, vai aumentando o ritmo. Quando ele tá pra chegar no terceiro ato, ele tá no ritmo perfeito, ele tá bombando lá em cima, e você tá tipo, meu Deus, é isso, Shazam, eu te amo, entendeu? Tipo assim, eu acho que ele lentamente vai construindo a relação com você, até que no final você fala, beleza, Shazam é incrível, é foda, é maravilhoso. Isso é bom, né? Não é necessariamente ruim,
mas eu acho que pra ele ser um filme 100%, pra ele ser um filme nota 10, precisava comer um arroz com feijão ali um pouquinho, entendeu? Precisava um pouquinho mais, então eu acho que eu diria uns 70% assim, ele chegou lá, entendeu? Ele foi embora. Então isso é muito bom. Eu acho que o filme tem seus momentos engraçados, como eu falei, tem seus momentos mais tristes, de drama. Eu chorei em vários momentos, não assim, chorei, tipo, ai meu Deus, tô muito triste, mas sabe, o olhinho encheu de lágrima, rolou aquele aperto no coração, tipo, meu Deus, sabe? Ele tem muitas cenas emotivas, tanto o próprio Shazam, quanto o Billy, que na verdade é o Shazam, são personagens que a gente se identifica muito, né? Eu acho que isso é um dos grandes méritos, é que o Billy, ele é literalmente uma criança que vira um super-herói, que ganha superpoderes e se torna capaz. Então a gente vai literalmente ver uma jornada de herói muito do começo mesmo. Então eu acho que esse personagem cresce muito, tanto ele como Billy, quanto ele como Shazam, né, como Zachary Levi, digamos assim. Funciona muito bem, eles conseguem se encontrar e se tornar um personagem só, então pra mim isso me agradou bastante, mas eu acho que o que dá realmente força pro Billy e pro Shazam são os personagens secundários, não o vilão, a gente já vai chegar lá, mas tanto o Fred, que é o irmão adotivo dele, né, quanto a família adotiva dele de uma forma geral. Eu acho que essa parte da família é uma das partes que mais faz a gente se conectar com o filme e ter, de fato, uma conexão emocional com o filme, que não é algo que a gente necessariamente vê em filmes de super-herói tanto assim. Assim, se a gente começa a pensar sobre os outros personagens da DC, então Batman, o Aquaman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, que são os que têm filme solo, apesar deles serem personagens com os quais a gente consegue se identificar, eles são heróis que já nasceram heróis, né? É óbvio que eles têm jornada de herói, é óbvio que eles se constroem como personagem durante os seus respectivos filmes e durante todos os outros filmes, mas o Shazam e o Billy, eles são personagens que começam sendo pessoas como a gente e que se tornam heróis e que tem que aprender a ser heróis. Eu acho que isso não é uma coisa que a gente tem visto tanto assim nos filmes da DC. A gente viu um pouquinho em Aquaman, né? Mas aqui a gente vê um pouco mais. E eu acho que o apoio dos personagens secundários, que são muitos, isso ajuda muito a gente a se colocar ali naquele lugar, a falar, podia ser eu, né? O que eu faria se eu fosse o Shazam? E eu acho que principalmente no final, que eu não vou dar spoiler, mas no final a gente ainda consegue ter ainda mais identificação com aqueles personagens e ainda mais se imaginar naquele universo dentro daquele personagem. Então eu acho que isso é muito legal. Agora falando um pouco da parte, entre aspas, ruim, né? Tipo assim, a parte mais que eu achei um pouquinho mais fraca. Ela é tanto a parte do vilão, quanto algumas coisas relacionadas com o Billy e com a história dele. Então, o Billy é um garoto que é órfão, ele se perdeu da mãe dele quando ele era muito novo, e ele, desde então, começou a viver em lares adotivos. E ele sempre foge, ele tá sempre em busca da família dele. Eu acho que esse arco parece ter sido muito corrido durante o filme. Então a gente tem mudanças muito bruscas, né, no personagem. Então primeiro ele tá meio que se foda pra tudo. Depois ele começa a se importar, aí ele volta a tá que se foda, aí ele volta a se importar, aí ele tem um motivo agora pra tá que se foda, e aí no final ele, tipo, junta tudo isso e vira um herói. Quem não assistiu o filme talvez vai ficar um pouco confuso, mas quem assistiu vai entender. Eu acho que o filme, ele tem muitos momentos assim, né, e isso não ajuda no desenvolvimento do Billy, e isso não ajuda no desenvolvimento do nosso vilão. Então, o nosso vilão, que é o Dr. Sivana, quando ele era jovem, ele foi chamado pelo mago pra ser o super poderoso, o campeão Shazam, e ele foi considerado não bom o suficiente, e isso ficou remoendo na cabeça dele, e ele vira um super vilão. Eu acho que não existe nada mais clichê do que isso, e considerando todas as coisas que a gente tinha pra trabalhar dentro da vida do Billy, da família dele, da outra parte do filme, essa parte fica um pouquinho aleatória demais, né? Eu acho que talvez se o vilão tivesse mais conexão com o herói, eu acho que isso teria sido melhor tanto pro desenvolvimento do herói quanto pro desenvolvimento do próprio vilão. Eu acho que talvez mais pra frente na história do Shazam e na vida do Shazam no cinema, seria ok a gente ver um vilão que não tem uma motivação tão forte assim contra o Shazam, mas eu acho que para um início a gente valoriza muito mais vilões com motivações mais pessoais que expliquem, né, de fato
por que ele é tão obcecado em ir atrás daquela pessoa do que um vilão tão aleatório assim, né? Porque no final do dia ele era um vilão que era super vilão por ser super vilão, ele era um super vilão que queria os poderes basicamente por birra. Então, tipo assim, é uma motivação fraca e é uma motivação clichê. E isso acaba deixando esta parte do filme um pouco fraca, né? Um pouco mais bobinha. E isso acaba, obviamente, refletindo no filme como um todo, porque logo no começo do filme a gente tem um vai e vem de herói pra vilão e vilão pra herói em vários momentos, né? Então a gente tá acompanhando o Billy e de repente, pá, corta, a gente vai pro vilão. Aí pá, corta, a gente volta pro Billy. Aí pá, corta, a gente vai pro vilão. Sabe? Então, tipo assim, talvez se as coisas estivessem mais amarradas, a gente poderia ter um vilão mais interessante. Eu tô tentando pensar num exemplo de um vilão que faria sentido, eu só consigo pensar no vilão de Pantera Negra. Eu não queria fazer essa comparação entre a Marvel e a DC, porque não é exatamente isso, até porque a Marvel não pode falar nada sobre vilões, porque eles têm muita dificuldade em criar vilões bons e com boas motivações, né? Assim, Pantera Negra não é a regra, é a exceção, mas a gente tem ali um vilão e a gente tem um vilão que se amarra mais com a história, então eu acho que isso poderia ter sido um ponto muito positivo em Shazam se eles tivessem conseguido fazer isso. Mas, de uma forma geral, Shazam é um filme de família, é um filme divertido, é um filme que vai fazer você dar risada, vai fazer você chorar, vai fazer você pensar sobre a vida, vai fazer você pensar sobre ser um herói ou não ser, sobre ser invisível ou voar, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que o fato da gente ter crianças que fazem parte da trama principal ajuda até a trazer um pouco mais essa parte divertida dos super-heróis, uma parte um pouco mais inocente, uma parte um pouco mais de diversão mesmo. A gente tem presenças ilustres, a gente tem muitas referências ao DCU de uma forma geral, ao Batman, Superman, acontecimentos do passado, do DCU, isso é muito legal. Espero que a gente possa ver o Shazam em outros filmes e em outros contextos, junto com a Liga da Justiça, junto com o Batman, junto com o Super-Homem, junto com a Mulher Maravilha, junto com o Aquaman, com o Flash, enfim, né? Acho que ele é um personagem que só tem a adicionar no universo da DC no cinema. Acho que ele é um ótimo próximo passo pra DC. Acho que daqui a DC só tem a ganhar, só tem a subir, só tem a aprender e crescer, né? Como eles têm feito já há um tempo. Então é isso, eu acho que o saldo de Shazam é muito mais positivo do que negativo. É um filme que me surpreendeu muito positivamente, me deixou muito satisfeita, muito feliz, muito animada com o que a gente pode esperar por aí. Então é isso, DC, vocês estão de parabéns. Shazam é muito legal. Se vocês já assistiram Shazam, comenta aqui embaixo, deixa o seu joinha. E o último recado pra você que ficou até o final, o Shazam tem 2 cenas pós-crédito. Eu já não me lembro mais da segunda, mas a primeira é bem legal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.